Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Vamos, iglesia. Pega a Santa Bíblia, a palavra de Deus. La Biblia, palabra de Dios. Glória a Jesus. Gloria a O Dios. livro do Apocalipse, Libro de Apocalipsis, capítulo capítulo 2, 2 versículo 8. y versículo 8. A segunda carta à igreja Segunda carta a la iglesia de Esmirna. de Esmirna. Glória a Jesus. Vamos ler a mensagem da palavra de Deus. Leemos la palabra de Dios. E o anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E é a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son sino sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e terei uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. No temas en nada de lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amém, igreja? Amém. Grita, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor me concedeu. Mais uma vez, está cultuando ao Senhor, culto santo e agradável a Deus. É um culto racional. Aumenta a minha fé. Dai-me graça, Senhor. E meus ouvidos estão atentos agora para ouvir a tua voz. Fale conosco e com os ouvintes também o que nós precisamos ouvir da parte do Senhor nosso Deus. Amém. Deixe assentar, igreja do meu coração. Queridos irmãos, irmãs e ouvintes, Queridos hermanos y hermanas oyentes, eis aí a santa mensagem da palavra de Deus. he ahí la santa palabra de Dios. Aqui no livro do El Apocalipse, libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 2 versículo 8. y versículo 8. É a carta Carta à igreja a la iglesia de Esmirna. de Esmirna. É o anjo da igreja que está em Esmirna El ángel que está en Esmirna, que escreve isto, dizem, que escribe esto, dice: o primeiro e último primero y último, que foi morto e reviveu. fue muerto y revivió. Quem foi o primeiro e último ¿Quién fue primero y último? morto que reviveu? Que fue muerto y revivió. Nosso Senhor Jesus Cristo, Nuestro Señor Jesucristo. que diz em Apocalipse 1:8, Apocalipsis 1:8. eu sou o alfa, o ômega, Soy el alfa y omega, o princípio e o fim. principio y fin. Diz o Senhor, Dice el Señor, que é que es e que era y que era e há que de vir y que ha de o venir, Todo-Poderoso. el Todopoderoso. É o Senhor Jesus Cristo, Es el Señor Jesucristo. que quando João estava preso na ilha de Patmos, Juan preso en la isla de Patmos recebeu a revelação de Jesus Cristo recibió la revelación de Jesús, para ensinar o servo de Deus. enseñar al siervo de Dios. Jesus mandou que ele escrevesse Jesús mandó escribir no livro e envia às 7 igrejas el libro, enviar a las 7 iglesias que estão na Ásia. que están en Asia, Hoje é a atual Turquia. la actual Turquía hoy.
Então, meus queridos irmãos, Queridos hermanos, João estava muito bem abismado, assustado, Juan estaba muy asustado pelo que viu. por lo que vio. E Jesus disse a ele: Jesús le dijo, não tema, João. no temas, Juan. Eis aqui aquele que foi morto, Aquí el que fue muerto, mas ressuscitou pero resucitó. e tem a chave do inferno e da morte. Tiene la llave del infierno y la muerte. Não tema Satanás, não. No temas de Satanás. O diabo não tem a chave nem de onde ele mora, El diablo no tiene la llave donde mora. porque eu tomei a chave dele Porque yo tomé la llave de e él esmaguei a sua cabeça. y pisé en su cabeza. E todo o poder foi dado para mim, Todo poder fue dado a mí no céu e na terra. en el cielo y en la tierra. A igreja de Jesus Cristo, Iglesia de Jesús, já no final do primeiro século, al final del primer siglo, estava incomodando demais Satanás incomodando además a e os Satanás seus y adeptos, sus adeptos, os reis, presidentes, reyes y presidentes, imperadores da época. emperadores de la época. Estavam muito furiosos Estaban muy furiosos com o poder de con el Deus, poder de Dios, que era pregado na boca dos apóstolos aplicado en la boca de los e dos apóstoles, cooperadores que serviam a Deus emperadores que servían a Dios, na igreja primitiva. la iglesia primitiva. E agora começou a perseguição política Esa persecución política por parte do Império Romano. por parte del Imperio Romano. Agora se levantou ali Ahora se levantó o imperador que exigia ser adorado, el emperador que quería ser adorado. se autotitulou Deus Se autotituló Dios. e exigia que os crentes Exigía que los creyentes da igreja primitiva de la iglesia primitiva adorassem ele. le adoraran a él. E os crentes da igreja primitiva Creyentes de la iglesia primitiva não adoravam, não. no lo adoraron, no. Nós vamos permanecer fiel até a morte. Permanecieron fieles hasta la muerte. Nós não tememos a morte. Nosotros no tememos la muerte. Tanto é que a biografia da igreja primitiva diz, Tanto que la biografía de la a iglesia história primitiva, verídica, la historia que verídica o dice, pastor dessa igreja, el pastor de esta iglesia, por nome Policarpo, nombre Policarpo, foi queimado fue quemado vivo vivo por não por no obedecer obedecer às leis de Roma. las leyes de Roma. Eles mandaram que ele negasse Jesus, Mandaron que negase a Jesús, senão ia morrer. si no iría a E morir. mesmo diante da sua morte, ele disse: Y en su muerte dijo, como vou negar meu Jesus ¿cómo negaré a mi Jesús? e vou rejeitar ele? ¿Y lo rechazaré? Durante 86 anos da minha vida, Si durante 86 años de mi vida eu servi a ele. yo le serví Ele foi muito bom para mim. y fue bueno conmigo mucho, Como agora, no final da vida, eu vou rejeitar? como ahora en el final le rechazaré. Não vou negar meu mestre Jesus, não. No negaré a Jesús mi E maestro. ainda exortou o povo dizendo: Y exhortó al pueblo diciendo, olha, vocês podem estar me queimando aqui, ustedes me pueden estar quemando aquí, mas esse fogo pero este fuego não será eternamente para mim, no será eterno para mí. porque a glória do céu me espera. La gloria del cielo me Agora, espera. cuidado Ahora vocês cuida ustedes que estão na vida de pecado, en vida de pecado, martirizando o servo de Deus. utilizando a los siervos de Dios. Depois da morte, Después de la muerte, nós não vamos sofrer o dano da segunda morte, no sufrirán el daño de la mas segunda muerte. vocês vão sofrer o dano da ira de Deus, Sufrirán el daño de la ira do de Dios, fogo eterno, del fuego eterno, preparado para Satanás e seus anjos. preparado para Satanás y sus ángeles. Es la fe de ese hombre de Dios. A igreja de Esmirna La iglesia de Esmirna, era um local, uma cidade localidad muito rica, muy rica, que competia que competía com Éfeso. con Éfeso, Uma cidade muito rica, una ciudad muy rica, mas a igreja era simples e pobre era simple y pobre financeiramente. financieramente. Então Jesus manda um recado a ela, Jesús manda recado a ella dizendo diciendo, que tu és, mas tu és rico, pero tú eres rico, rico das bênçãos de Deus, rico de la bendición de Dios, o galardão que tem no céu para eles galardão del cielo e para para eles. todos nós que servimos a para Deus, todos nosotros que em servimos a Dios. espírito e em verdade, Espíritu y verdad, que como ressuscitasse com Cristo, como resucitaste con Cristo, pensai nas coisas pensá en las cosas que vem lá do alto. que vienen de lo alto. Algumas igrejas não suportaram mais a sã doutrina, Portaron mal la sana doctrina, algumas delas se apostataram da fé. se apostataron de la fe algunas. Mas a igreja de Esmirna, La iglesia de Esmirna, essa igreja não. esa iglesia no, Diante da tribulação e da luta ante la tribulación y lucha e da perseguição, y de la persecución, continuou firme continuó firme na presença do Senhor. la presencia del Señor. E olha o que diz a Jesus agora elogiando aquela igreja. Mira, elogiando a aquella Eu iglesia, sei as tuas yo obras sé sus e a obras tribulação. y tu tribulación. Jesus conhecia as obras dela de bondade, Jesús conocía las obras de de bondad, santificação, de santificación, porque como diz a palavra do Senhor, como dice la palabra de eis Dios, que cedo venho es que vengo e meu sentado, galardão está comigo un galardón conmigo, para dar a cada um para dar a cada uno segundo a sua obra. según sus obras.
santificação. Era obra de santificación sus Era obras. obra de obediência a Deus. Obra de obediencia a Dios. Em espírito e em verdade. En espíritu y verdad. Eram tão cheios do Espírito Santo Eran tan llenos del Espíritu que eles Santo. não temiam a morte, Que meus no irmãos. temían la muerte. Eles eram ameaçados. Eran Seus amenazados. bens foram todos saqueados. Sus bienes saqueados. Pegavam os seus bebês. Tomaban sus bebés. Matavam os seus bebês. Mataban sus bebés. As mulheres grávidas. Mujeres embarazadas. Arrancava do ventre das mulheres Arrancaba del vientre os de las seus mujeres. bebês. Sus bebés. E pegava filhotes de onça. Tomaba los hijos de Filhotinhos de leão. hijos de león. E colocava dentro do ventre da mulher. Colocaba dentro del vientre de E la mujer. costurava de volta. Y cerraba de nuevo. Tá vendo que tribulação que era? Qué tribulación tan grande. Porque é Jesus, por isso que Jesus fala: eu conheço a tua tribulação. Yo conozco tu tribulación. Decía. Muitos deles clamavam: Senhor, nos ajude. Señor, nos ayude. Jesus estava vendo a tribulação. Jesús estaba viendo la Que aquilo tribulación. ali eram profecias bíblicas que Jesus já tinha profetizado. Profecías que Jesús ya había Que profetizado. ia acontecer Querían suceder. nos últimos tempos anteriores à sua vida. Sua Últimos tiempos antes de su Viria venida. grande tribulação sobre a terra. La gran tribulación sobre la Grandes tierra. perseguições. Gran persecuciones. Mas aquele que perseverar até o fim Que persevera hasta el fin. na doutrina do Senhor, La doctrina del Señor. este será salvo. Este será salvo. Então Jesus conhece a tribulação, Jesús conoce la a tribulación opressão que eles sofriam que sufrían diante das lutas delante de las luchas e também a pobreza y la pobreza material, material. física. Física. Mas Jesus faz um elogio a eles. Jesús elogia a Mas vocês são ricos Ustedes son ricos da minha graça, de mi gracia, do meu poder. de mi poder. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da Eu vida. que sustento vocês. Eu sustento ustedes. Nada vai lhe faltar. Nada me faltará. Vocês estão negando tudo esses luxos do mundo. Han negado los lujos del Vocês mundo. estão fazendo como eu fiz. Está como hice. Jesus foi tentado pelo diabo Jesús tentado por el no diablo. deserto. En el desierto. O diabo ofereceu muitas coisas para ele. Ofreció muchas cosas. Jesus rejeitou. Jesús rechazó. E a mesma coisa aquele que nasce de novo, O mesmo com aquele que nasce em de novo. espírito e verdade, Em espírito e verdade. ele rejeita todas as oferendas de Satanás, Todas as ofrendas de Satanás. e serve a Deus em espírito e verdade, E sirve a Deus em na espírito e verdade. santificação do corpo, da alma e do espírito. En la santificación del cuerpo, alma y espíritu. E a perseguição que eles sofriam. Persecución que sufrían. E Jesus fala: e a blasfêmia dos que se dizem ser judeus Blasfemia de los que dicen ser judíos e não são. y no lo son. Jesus está falando acerca dos judeus Jesús habla de los judíos. que perseguia a igreja primitiva. Perseguían la iglesia primitiva. Por trás de toda perseguição política, Tras de toda persecución política. tinha também a perseguição La persecución religiosa religiosa. por parte das falsas religiões, Parte de falsas religiones. por parte dos falsos profetas. Y de los falsos profetas. Eles diziam ser judeus, mas não era. Decían ser judíos, pero Os no. verdadeiros judeus cristãos do Israel espiritual de Deus El judío del Espíritu é a de Dios igreja de Cristo. es la iglesia de Cristo. Esses que se diz ser judeus aí Esos que dicen ser judíos não são judeus. no son judíos. Esse Israel literal que diz aí Ese Israel literal não é o Israel de Deus. no es el Israel O de Dios. Israel de Deus é o espiritual de Deus. Es el espiritual O de Israel Dios. de Deus não fere ninguém com espada. No hiere a nadie con espada. Jesus falou: se bater numa face, oferecer a outra. Si te golpean en la mejilla, ofrece Jesus, la no otra. seu ensinamento, ele disse: Jesús dice también. louvado seja Deus, para a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Bendecir a aquellos que maldicen. Tá vendo? ¿Está viendo? E mandou abençoar aqueles que nos amaldiçoam Cuando bendecir a los que nos maldicen. e abençoar Y bendecir aqueles que nos perseguem. los que nos persiguen. Tá vendo? Tá Então vendo? esse é o Israel de Deus. Ese es el Israel de Os Dios. judeus verdadeiros de Deus Los judíos é a verdaderos. igreja de Jesus Cristo, La iglesia de Jesús. qual Deus tornou um só, La cual como está gobernó em uno solo. Gálatas 5:27 Gálatas 5:27. e Efésios 2 também, Y Efesios 2 que también. todos os povos uniu fez um Todos los pueblos se hizo uno. por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Então agora esses daí que estão perseguindo a igreja, Esos que están persiguiendo la que iglesia. estão desmerecendo o sacrifício de Jesus, Desmereciendo el sacrificio de Jesús. estão atribuindo a lei de Moisés, Atribuyendo la ley de qual Moisés. Jesus já cumpriu por nós. Jesús ya cumplió por E nosotros. diz Paulo: aquele que está debaixo da lei El que está bajo la ley estão están debaixo de maldição. debajo de maldición. Ou seja, Es decir, estão no evangelho anátema de Satanás. el evangelio anátema de Satanás. E nos dias atuais, Nos días de hoy, esses que estão nas falsas igrejas, esas falsas iglesias que perseguem a igreja de Cristo, persiguen la iglesia de dizendo Jesús, que a doutrina que nós pregamos é costume,
costumes, sino que esa doctrina es é costumbres, religiosidade. religiosidad. Esse que diz ser judeu e não são. Dicen ser judíos, pero no Esses son. daí são da sinagoga de Satanás. Son sinagoga de Satanás. Esses daí são da Babilônia do Apocalipse. Son de la Babilonia del O que Apocalipsis. é Babilônia? ¿Qué es Babilonia? Significa confusão. Confusión. Esses crentes mundanos, pastores mundanos, Crentes mundanos, pastores que não mundanos. têm doutrina, Não têm doutrina. são uma verdadeira confusão. Son verdadera E confusión. eles falam da Bíblia. Hablan de la Biblia. Até parece que prega melhor do que nós. Parece que predica mejor que Mas nós. por sabedoria humana. Pero con sabiduría humana. Mas não por sabedoria do céu. No sabiduría del cielo. Porque a sabedoria do céu para eles são loucura. Para ellos es locura la sabiduría Mas del para cielo. nós é vida eterna. Pero para nosotros es vida eterna. Eles são da sinagoga do diabo. Son de la sinagoga del diablo. Eles não têm a santificação com Deus. Tienen la santificación con Não Dios. ama a doutrina de Jesus. No ama la doctrina de Jesús. São todos materialistas. Son materialistas. Como era que esses crentes mundanos da época. Creyentes mundanos de la época. Eles só queriam saber das coisas materiais. Querían saber de lo material. Não buscava a Deus pelas coisas espirituais. No buscaban por las cosas Em espirituales. santificar a sua vida. En santificar su vida. Aí quando veio a perseguição, Cuando vino la persecución, rapidamente fraquejaram flaqueó e rápidamente. se renderam ao imperador. Se rindió el emperador. Mas aqueles que se prepararam, Aquellos que se prepararon. como nós estamos se preparando Como estamos preparándonos. nesse clamor do jejum mundial, El clamor del ayuno mundial. estão de pé Están de pie. e olhando para cima Olhando para e cima. aguardando o dia da redenção de subir com o El Senhor. día de la redención de subir con el Señor. Aí Jesus, diante da perseguição, lhe dá um aviso: Ahí en la persecución del não aviso. No temas temas das coisas que há de las cosas que de hay padecer. de padecer. Eis que o diabo Es que el diablo lançará alguns de vós lanzará a alguno de na vosotros prisão, en prisión para que sejais tentado, para que seáis tentados. e terei uma tribulação Tendréis una tribulación de 10 dias. de 10 días. Ser fiel até a morte, Se fiel hasta la muerte. e dar-te-ei a coroa da vida. Te daré la corona de vida. Jesus está avisando para eles não temer aquele imperador. Jesús avisa para no temer al emperador. Durante 10 anos esse imperador ficou no poder, Durante 10 años estaba en el poder, atribulando a igreja, atribulando la iglesia, perseguindo a igreja. persiguiendo la Os iglesia. crentes cristãos que não aceitaram a sua regra. Cristianos que no aceptaron sus reglas. Aqui tinha um monte em Esmirna, Había un monte en Esmirna, muito alto. muy alto. Me falha a memória que ele chamava Monte Pafos, uma coisa assim. Monte Pafos o algo así. Falhou a memória. Falló la memoria. E segundo a tradição Según la tradición, da história verídica da biografia da igreja primitiva, la biografía de la iglesia primitiva, ele jogou mais de 250 mil cristãos más de 250.000 cristianos lanzó daquela montanha, martirizando, jogando de eles, esa montaña martirizándolos, matando os cristãos. matando a los cristianos. Veja que tribulação Qué tribulación que Satanás que Satanás usou aquele homem usó a aquel hombre para fazer contra a igreja de Cristo, para hacer contra la iglesia de contra a Jesús, igreja de Esmirna, contra la iglesia de Esmirna, Jesus Cristo. de Jesús. Mas eles continuaram firme Continuaron firmes na doutrina do Senhor. en la doctrina del Señor. Aquele homem era um tipo de anticristo, Era un tipo de anticristo, como diz o apóstolo João como dice el apóstol Juan nas suas cartas. en sus cartas. Filhinhos, é já a última hora, Es ya la última hora, porque já nos tempos primitivos, en los tiempos primitivos, os apóstolos de Cristo los apóstoles de Cristo, e a igreja primitiva do primeiro la século iglesia primitiva del primer já siglo, esperava ansiosamente espera ansiosamente pela vinda de Jesus. la venida de Jesús. Jesus profetizou dizendo: eis que quando esse evangelho for pregado Cuando este evangelio fuera predicado em todo mundo, en todo el mundo, aí virá o fim. vendrá el E fin. lá em Colossenses 2, verso 6, me falha a memória, sei que é em Colossenses, Colosenses 2:6. Paulo em suas viagens evangelizando o mundo inteiro, Paulo en su viaje de evangelizar ele chega na igreja: eis que eu volto a vocês es que vuelva a ustedes com o evangelho pregado em todo o el mundo. evangelio predicado en todo el Então mundo. ali a igreja já estava esperando, La iglesia ya está esperando já ansiosamente pela vinda de Jesus. ansiosamente su venida de Jesús. E hoje você vê esses países ateístas, Los países ateístas, comunistas, Ditadores. são todos conhecedores da verdade. todos conocedores de la verdad son. Nas biografias deles lá é falado também dos apóstolos, La biografía hablaban de é los falado de apóstoles, Jesus. hablaban de Jesús. Eles conhecem muito mais a Bíblia também do que nós. conocen más que É nosotros. por isso que Jesus diz: é melhor que não conheças a verdade Mejor no conocer la verdad do que conhecer e não obedecer. conociendo no obedecer. Não falta mais nada para Jesus voltar. No falta más para Jesús Só voltar. estamos esperando ansiosamente pela vinda dele. Estamos esperando ansiosamente su Toma venida. cuidado com esses falsos profetas Toma cuidado con los falsos que estão profetas pregando por aí. predicando por ahí. Porque Jesus falou: ninguém sabe nem o dia e nem a hora que há de vir. Nadie sabe el día ni la hora que vendrá. Jesus virá na hora que não estiver pensando. Vendrá la hora que no piense, dice. Vai ser repentino. Será repentino. Ninguém sabe
sabe nem o dia nem a hora. Nadie sabe el día y la hora. Então esses falsos profetas estão pregando. Esos falsos profetas Não, predicando. tem que acontecer isso para Jesus voltar. Suceder esto para Tem que volver a acontecer Jesús. tal coisa para Jesus voltar. Debe ser cualquier cosa. Cuidado com eles. Cuidado com eles. São falsos profetas. Falsos profetas. Ninguém sabe nem o dia nem a hora. Nadie sabe el día y la E hora. aqueles que estão pregando também, Aquellos que predican también, profetizando a vinda de Jesus, a hora e data. profetizando con hora y fecha. Muitos deles falharam. Muchos fallaron. Por isso que Jesus, no seu sermão profético, En su sermón de profético, São Lucas 21, verso 8, ele diz: San Lucas 21:8 dice, cuidado com esses que dizem cuidado con los que dicen que o tempo, que a vinda de Jesus está la próxima. venida de Jesús está cercana. Não vades até eles. No vayas hasta ellos. Não para ter cuidado, porque nós pregamos que Jesus está vindo à próxima. Predicamos que está su venida Mas próxima. é esses que estão pregando errado a forma do Apocalipse. Que predican errado el Estão Apocalipsis. trazendo confusão à mente do povo. Trayendo confusión a la mente del Estão pueblo. deixando os crentes todos mundanos. Dejando creyentes Ah, mundanos. se eu vou ter oportunidade depois da vida de Jesus pelo sacrifício do meu sangue, La oportunidad después de la venida de eu vou Jesús. curtir agora o momento. Voy a convertir un momento. Quando chegar a tribulação Cuando llegue la e tribulación, Jesus voltar, Jesús vuelva. eu me arrependo pelo meu sacrifício. Me arrepiento con mi É sacrificio. isso que os falsos profetas estão ensinando. Eso enseñan a los falsos É por profetas. isso que está cheio de crente mundano. Por eso está lleno de creyentes E vão mundanos. ser todos pegos de surpresa. Se han tomado de sorpresa Esses todos. daí é o que está escrito em Mateus 25, Está escrito en Mateo que 25. são as virgens loucas, Las vírgenes que não imprudentes estão com a sua lamparina acesa. están con su lámpara É encendida. por isso que a Bíblia diz que a minha vinda será como nos dias de Noé. Mi venida será como Nos Noé. dias de Noé, no dilúvio, teve oportunidade para aqueles que ficaram no dilúvio? En el diluvio hubo oportunidad para Não aquellos. teve oportunidade para quem ficou no dilúvio. No tuvieron oportunidad los Então que quedaron. Jesus comparou. Jesús comparó. E também fez a parábola das 10 virgens. También con la parábola de Para las 10 você, vírgenes. meu irmão. Para usted, hermano. Para você, minha irmã. Para usted, hermana. Orar e vigiar. Orar y vigilar. Porque Jesus diz: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, oiga. Porque o Espírito te diz Lo que el Espíritu às dice. igrejas. A las iglesias. Então o diabo promoveu uma perseguição El diablo promovió la persecución terrível. terrible. E a tribulação de 10 dias, durante 10 anos, Tribulación de 10 días durante 10 esse años. imperador Perseguiu perseguiu a igreja de Cristo. la iglesia de Cristo. E ser fiel até a morte, Y ser fiel hasta la muerte. mesmo diante do martírio. Delante del martirio. Eles ouviram a mensagem de Jesus Escucharon el mensaje de por Jesús. meio da carta. Por medio de Então la eles morriam sacrificados ali, Ellos sacrificaban ahí, martirizado, martirizaban, mas não negavam Jesus. pero no negaban a Que eles Jesús. tinham fé de receber a coroa da vida. Tenían fe de recibir la corona de vida. Por que que Jesus escreveu isso para ¿Qué eles? Jesús escribió eso para Porque ellos? a cidade de Esmirna La ciudad de Esmirna era uma cidade pagã, era ciudad pagana. que tinha muitos jogos olímpicos, Tenía muchos Juegos Olímpicos tinha muitos jogos e disputas, y muchas disputas. emulações que são disputas. Emulaciones que son Então disputas. Jesus fala assim a comparação, a mesmo que Paulo pregou Mismo que Pablo predicó. em 1 Coríntios 9, 25. 1 Corintios 9, Diz assim: 25. todos os que competem nos jogos Los que compiten en juegos se submetem a um treinamento rigoroso someten a un entrenamiento para riguroso obter uma coroa para tener una que corona logo perece. que luego perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa Nosotros lo hacemos para ganar que una corona dura para sempre. que dura para siempre. Aleluia, glória a Deus. Amando, meus queridos irmãos Bueno, queridos hermanos, e minhas queridas irmãs, queridas hermanas, como Deus já condena esses jogos mundanos, Dios condena esos juegos mundanos. tá cheio de crente que gosta de futebol aí, Hay creyentes que gustan de que fútbol, gosta de jogo, gustan de juegos, gosta de apostar na loteria, apostar en la lotería, quer jogar a tal da Mega Sena da virada para ficar rico, a né? jugar la megacena para Vai quedar rico, fingir que vai pagar contra na loteria, que va a pagar cuenta na casa lotérica, en la e tá lá lotería. jogando lá. jugando aí. Jesus está vendo, hein? Jesús está viendo, Então vocês estão sofrendo esse rigoroso por uma coroa corrupta. está sufriendo con una corona corrupta. Esse jogo de futebol, Ese juego de fútbol, uma coroa corrupta. corona corrupta, Que ali são tudo corrupções. son Por corrupciones. trás daquilo tem paganismo, Entonces hay paganismo, tem sacrifício, idolatria, Satanás. sacrificio e idolatría a Satanás. Então, Entonces, Jesus fala assim: eles estão à busca dessa coroa através desses jogos. están detrás de esa corona, Mas nós pero nosotros estamos servindo a Deus, estamos sirviendo a Dios, sofrendo rigorosas perseguições, teniendo rigurosas mas persecuciones. temos certeza de receber Tenemos certeza de a recibir coroa da vida eterna. la corona de la vida eterna. Glória a Deus. Aí
o Senhor Jesus, ele Ahí diz: Jesús dice, quem tem ouvido ouça si no ha oído, oiga. o que o Espírito diz às Que el igrejas. Espíritu dice a las E ao iglesias, que vencer, que venciere, não receberá no recibirá o dano da segunda el morte. daño de la segunda muerte. Jesus disse, irmãos, Jesús dice, não temais aquele que mata o corpo, temáis el que mata el mas cuerpo. se antes temais Si antes teméis, aquele que tem poder de matar o corpo que puede matar el cuerpo e a alma e lançar no inferno. y el alma y lanzar en el O infierno. homem está com poder somente de matar o corpo, Solamente con matar el cuerpo está mas con miedo. você, como dizem Hebreus, Como dicen hebreos, que a alma do cristão quando morre el alma del cristiano cuando é muere aperfeiçoada es perfeccionada e entra na glória. y entra en la gloria. Aleluia, glória a Deus. Gloria a Dios. Então a fé era tão grande, La fe era tan grande, o poder do Espírito Santo era tão el grande poder era tan grande del Espíritu na vida Santo. daqueles servos e servas de Deus, De ver los cielos y siervas de que eles Dios, não temiam a morte. no temían la muerte. Seus corpos eram anestesiados pelo poder de Deus. Eran anestesiados por el poder de Não Dios. sentia nem a dor No sentían ni dolor daquele martírio, del martirio. porque tinha o Espírito Santo de Deus Tenía el Espíritu Santo de em Dios suas vidas. en sus vidas. E não vão receber o dano da segunda morte. No recibirá daño de la O segunda que é a muerte. segunda morte? ¿Qué es la segunda São muerte? todos aqueles da segunda ressurreição Todo lo de la segunda que vão resurrección ressuscitar diante do trono de Deus resucitará delante de para Dios, ser julgados e lançados no fogo do ser inferno. juzgado y lanzado del fuego del infierno. Esses vão receber o dano da segunda morte, Estos recibirán daño de segunda que estarão muerte. para sempre com Satanás Estarán para siempre con no Satanás lago de fogo e enxofre. en el lago de fuego y azufre. Mas os cristãos fiel a Deus Cristianos fieles a vão Dios estar para sempre com van a Jesus. estar siempre con Jesús. Aleluia, no novo céu En el nuevo cielo e na nova y terra. en la nueva tierra. O mesmo Senhor Jesus que escreveu para a igreja de Esmirna Escribió para Esmirna. está falando também com a igreja desse século, Está hablando con la iglesia de este siglo. com a igreja de Cristo que serve a Cristo em espírito e em verdade. Dice que sirve a Cristo en espíritu y verdad. Todos os irmãos e irmãs que seguem a doutrina de Jesus, Todos los que siguen la doctrina de Jesús, no corpo, na alma e no espírito, obediência a Deus. cuerpo, alma, espíritu y obediencia a Dios. Jesus ele diz: Jesús dice, eu sou o primeiro e último, yo soy el primero y el e último que foi morto e reviveu. que fue muerto y revivió. Jesus foi morto e reviveu Jesús fue muerto y por revivió. você, meu irmão. Por ustedes, Não hermanos. se deixe levar pelas lutas, No se deje llevar por não la se lucha. deixe levar pelas tribulações. Y por la tribulación. Muitas vezes tem tribulações no próprio lar, Tiene hasta en el hogar. tribulação no trabalho, Tribulação no trabalho. tribulações com os bordes dentro da igreja, Conocido dentro que de la está iglesia. cheio de borde dentro da igreja, Está lleno de cabrito que não dentro de la aceita a iglesia. doutrina, Que não aceita a e doutrina. quer desviar você da fé em Deus. Quer desviar de la fe en Esse é Dios. que Jesus diz, Lo que Jesús dice. é que são da sinagoga de Satanás. De la sinagoga de Satanás Eles son. não são de Deus. Não são de Deus. Eles não são de Jesus. Não são de Jesus. Ele vai te perseguir. Ele te perseguirá. Ele vai blasfemar. Ele blasfemará. Vai falar mal até mesmo do missionário para você. do missionário Vai para falar você, mal hermano. até mesmo da igreja para você. Da igreja Para para você. desanimar você. Para desanimar-te. Mas você não liga. Você não- Porque você está ligado com Jesus no céu. Você tá ligado com E Jesus. conhece o Espírito de Deus que está nessa igreja. Conoce el Espíritu de Dios que está en esta iglesia. Jesus conhece as suas obras, meu irmão. De santificação, Santificación, de obediência a Deus, obediencia a Dios. que saiu debaixo do jugo da Babilônia, onde estava, Debajo de la Babilonia para que estaba. servir a Deus aqui. Para servir a Dios. E aquí. muitos estão murmurando. Muchos están murmurando. Ah, você está ofertando nessa igreja, Está ofrendando esta você iglesia. está dizimando nessa igreja, Está diezmando en esta e iglesia. você não tem nada. No tiene nada Está usted. enriquecendo os pastores lá. Enriqueciendo pastores ahí. Começa com as palavras persuasivas para te seduzir e desanimar. Con palabras persuasivas para Mas hacer- você diz: Pero usted dice, não, eu sirvo a yo Jesus, sirvo a Jesús, que é o dono do prata e do ouro. dueño de la plata y del oro. Glória a Deus! É a blasfêmia que esses falsos profetas promovem. Blasfemando da doutrina de Jesus. De la doctrina de Jesús. E são das sinagogas de Satanás. De la sinagoga de Que ele Satanás. diz ser cristão, Dice ser cristiano. diz ser crente, Dice ser creyente. diz ser servo de Ser Deus, siervo de Dios. mas cheio de blasfêmias, Lleno de blasfemia. cheio de palavrão na boca. Lleno de malas palabras en la Está boca. dentro de casa falando um monte de palavrão. Está hablando de malas Está palabras. en la boca. xingando o pastor, está xingando a igreja. Está diciendo el pastor de la Quando é iglesia. exortado pelo Espírito Santo, Es exhortado por el Espíritu o Santo. diabo já corrompeu tanto o coração dele e dela, El diablo corrompió el que corazón não de tem él. nem
tem mais temor de Deus. Que no tiene temor Em de vez Dios. de se humilhar perante o Senhor, En vez de humillarse delante de Dios, reconhecer o seu erro, reconocer su error, faz é ficar com raiva do servo de Deus queda con rabia del e siervo da de Dios serva de Deus. y de la sierva de Dios. Jesus ele revela, irmãos, Esos son rebeldes, diante da hermanos. pregação. Delante de la Tem predicación, ouvintes que estão me ouvindo, oyentes escuchando, que está dessa maneira. de esa forma. Então Jesus fala para você agora, ouvinte, Denúncia para usted, oyente. se humilhe perante o Senhor, Humíllese delante de porque Dios. senão você vai sofrer o dano da segunda morte. Sufrir el daño de la Então segunda se humilha muerte. para Jesus agora, Se humilla para Jesús que o ahora. Senhor te exaltará. Que el Señor te exaltará. Tribulação, perseguição. Veja que esses crentes mundanos promovem Esos creyentes mundanos uma promueven perseguição contra a igreja de Cristo verdadeira. persecución contra la iglesia de Os Cristo verdadera. pastores persuadizem os homens, as mulheres, os irmãos, as irmãs. Persuadiendo hombres, mujeres y hermanos, Não hermanas. vai naquela igreja, hein? No vaya a aquella iglesia, dicen los Aquela pastores. igreja é de um divisor. Es la iglesia un divisor. Não tem nada de Deus, não. No tiene nada de Dios. Eles começam até a fingir que está pregando doutrina para cativar os irmãos. Hasta fin que predica doctrina para Mas cautivarles. aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Que tiene oído, oiga lo que Ele el Espíritu fecha dice. os seus ouvidos para não ouvir essas coisas más de Satanás. Cierra sus oídos para no oír lo malo de Satanás. Segue o que Jesus diz na igreja primitiva, a doutrina divina. Y sigue lo que Jesús dice. Aleluia, glória a Deus. E olha, meus irmãos, Mira, hermanos, como João diz, como Juan dice, filhinhos, é já a última hora, hijitos de la última hora, como ouviste que vem como dice que viene o anticristo, el a anticristo, besta final la bestia final do Apocalipse. del Apocalipsis. Mas muitos se têm feito como ela. Muchos se hicieron como ella. Não pensa vocês, No irmãos, piense usted, hermanos, isso já está acontecendo e vai acontecer mais. se aconteció y va a acontecer más. Você vê pelos presidentes e governadores e prefeitos Presidente, gobernadores, e prefectos, vereadores que estão nas câmaras da política, regidores que están en cámaras de que política, estão se elegendo aí. que se están eligiendo. Isso é apenas um caminho só Es apenas un camino. para esses homens surgir. Pero esos hombres Porque surgieron. o espírito do anticristo, El espíritu de ele anticristo não se penosificou como homem na terra ainda. apenas quedó como hombre aquí en la Não tierra. está numa pessoa física na terra ainda. Está con la persona física aún, Mas o seu espírito está atuando pero su espíritu actúa nas falsas igrejas, en las falsas no iglesias, meio da política, en medio de la política, para abrir caminho para o anticristo vir. abriendo el camino para el anticristo Eu venir. lembro de uma revelação que Deus me deu, Recuerdo una revelación que Dios me dio no ano em novembro, en noviembre, se não me engano foi dia 4, dia 5 de novembro, 4 o 5 de noviembre de 2020, me falha a memória. de 2020, si no me falla la memoria. Ali que Deus mostrava, eu vi o mar Ahí veía el mar e via y veía uma besta subir do mar, una bestia subir del mar, como está escrito no Apocalipse. como está escrito en Só que Apocalipsis. ela não emergia o corpo dela todo. Pero no salía su cuerpo Eu todo, via somente os chifres dela. solo veía los cuernos de ella. Então naquele Deus mostrava tipo de um mapa Tipo un mapa e mostraba, aquela besta subia do mar. y aquella bestia subía al E mar, do chifre dela y del cuerno de ella, ia se irradiava por muitos estados do Brasil, irradiaba para pelo muchos estados Brasil de Brasil e pelos outros países. y para otros países. Aí Deus falou com o meu servo. Dijo mi siervo, Tá Dios. vendo o que significa isso? ¿Está viendo qué significa? Não é a grande tribulação No es la gran tribulación, ainda no es e aún nem o anticristo final ni el anticristo final do Apocalipse, del Apocalipsis, mas são protótipos dele. pero son prototipos de Vai él. se eleger presidentes e reis Va a elegirse presidente de no reyes mundo inteiro. en el mundo entero, E vai ter, assim como tem lá uma União Europeia, así como la Unión vai ser Europea. uma união mundial. Va a ser una unión mundial Todos os presidentes. con todos los Ali presidentes. vai ser já uma preparação Será una preparación para a ascensão do anticristo. para la ascensión del anticristo. E esses presidentes e reis Esos presidentes y vão reyes promover uma grande perseguição promoverán gran persecución contra o meu povo, contra mi pueblo, contra a minha igreja. contra mi iglesia. Mas um pouco eu vou permitir isso Mas yo permitiré eso para un poco, sacolejar para sacudir as igrejas mundanas las iglesias que mundanas. estão brincando com meu nome. Están jugando con mi nombre. E ali o diabo El diablo ahí vai usar esses presidentes e reis, será presidente y e reyes, até mesmo do Brasil, que está en Brasil. que esses homens já vêm se elegendo, já se elegeu aí, Y se emergió ahí esos hombres, com grande perseguição, con gran persecución, apoiando até mesmo o comunismo. apoyando el comunismo. Você quer saber o que é comunismo? Sí, saber que el comunismo. Pesquisa sobre o país da Coreia, Busque sobre a Coreia do Norte. la Corea del Norte. Pesquisa sobre a China, Busque sobre China, sobre a Rússia, sobre Rusia. que você vai saber o que é o comunismo. Y sabrá lo que es É comunismo. exatamente aquilo lá. Eso ahí E mismo. tem homens se gabando, Y hay hombres en el momento falando que está dando graças dando gracias por se eleger
elegirse é ministro comunista no país. ministro comunista del país. Isso já é um sinal Esta es una da señal revelação que Deus me deu, de la revelación que Dios me dio daquele chifre subindo. de que el cuerno Não é a subiendo grande tribulação, no es la gran mas é tribulación, um tipo de tribulação. es un tipo de tribulación. Então prepara a igreja, Y prepara que a a iglesia, igreja vai passar por uma grande perseguição na terra, pasará por una gran persecución en la antes do tierra, arrebatamento da igreja. antes del Esses arrebatamiento. homens vão se eleger Esos hombres se para elegirán perseguir, para perseguir, para fechar as igrejas, para cerrar las para iglesias, prender. para prender. Olha o que diz a Bíblia. Mira a Bíblia. Vós serão levados Van a ser llevados perante tribunais, perante tribunales, e presidentes e reis. presidentes y Está reyes. vendo? ¿Está viendo? É uma perseguição Es una persecución muito grande na terra. muy grande en la tierra. Mas aquele que perseverar Aquel que persevere até o fim hasta el fin será salvo. será salvo. Aí quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, Vuelve a arrebatar a su que iglesia levar o povo dele escolhido, y el pueblo escogido. aí vai vir a grande tribulação Vendrá la gran tribulación da ira de Deus sobre a terra. de la ira de Dios sobre la Aí tierra. vai se cumprir o que está em Tessalonicense, Cumplir lo de que Tesalonicenses. Deus pagará tribulação Pagará tribulación àquele que nos aquellos que nos atribulavam. atribulaban. A perseguição vai vir La persecución vendrá por meio desses políticos, por medio de esos políticos, presidentes e reis, presidentes y que reyes estão se elegendo. que se eligen. Todos vão se unir mundialmente Todo se unirá para mundialmente perseguir a igreja. para perseguir la Olha a iglesia. tática que o diabo está usando. Es la táctica que el As diablo usa. sinagogas de Satanás, Sinagoga de Satanás que diz ser judeu e não são, dice ser judío, no. as falsas igrejas, Falsas que iglesias se diz ser o Israel espiritual de Deus, mas não são. que dice ser Israel espiritual, Eles pero estão no. promovendo falsas profecias, Promueve falsa profecía, escândalos, escándalo e exatamente o oportunismo do diabo y oportunismo del diablo para perseguir a igreja. para perseguir la Está iglesia. vendo por que está acontecendo tal coisa? ¿Sabe por qué acontece É tal por cosa? causa desses crentes. Por causa de los Aí creyentes. por causa desses crentes mundanos, Por causa de los creyentes por mundanos. causa dos crentes ímpios, Dos creyentes falsos crentes, Falsos creyentes. agora os cristãos Ahora los vai cristianos sofrer perseguição. sufrirá persecución. Mas tudo isso Todo eso é uma preparação es una preparación para a vinda de Jesus. para la venida de Aí Jesús. vai saber Ahí sabrá quem é cristão e quem não é. quién es cristiano y quién no. Está vendo as igrejas de doutrina vazia? Las iglesias vacías Eles de não doctrina. estão se preparando, eles não querem a doutrina de Jesus. Ellos no quieren doctrina de Jesús. Quando chegar essa perseguição, Cuando llegue la persecución, vai acontecer como aconteceu aqui. acontecerá lo que no sucedió. Aí a carapuça deles vão cair, Ahí van a caer, vão todos a se ajoelhar perante essas políticas van a arrodillarse que ante não esas vão políticas suportar a perseguição. que no soportarán la Aí persecución. vai vir a perseguição Ahí vendrá la na persecución nossa igreja de nuestra iglesia. e todas as igrejas que obedecem à doutrina do Senhor. Todas las iglesias que obedecen a la Mas doctrina del aquele Señor. que encheu de azeite, Pero aquel que se llenó de que se aceite, preparou, que se preparou, como nós estamos se preparando aqui. como nosotros preparando Esse jejum que faço já este ayuno que hago ya desde 2018 orando. Ya Quem desde lembra quando eu 2018. comecei? que lembra cuando Somente comencé pelo YouTube ali orando. solamente por YouTube E olha orar o que Deus fez diante desse jejum. delante de este ayuno. Desde quando eu comecei, começou aquela perseguição comigo. Desde que comencé con la Quando eu persecución entreguei uma conmigo, revelação para uma igreja llegando revelación para la iglesia, acerca de uma serpente que estava enrolada no meio do ministério, una serpiente enrolada en medio del revelando ministerio, todo o pecado que estava por vir naquela igreja. revelando todo pecado que venía. Aquilo eu falei, não foi para me aparecer, No fue para aparecerme, mas no. sim para abrir a mente daqueles pastores, Así abrir la mente de aquellos que pastores. Jesus não faria nada antes de revelar aos teus servos. Jesús no haría nada antes de E revelar a Deus sus me hijos. deu a revelação Dios me dio la do revelación. que ia acontecer se eles não vigiassem. Quería suceder si no Que quem vigilase. estava no comando ali era a serpente, Está el comando de la para serpiente promover o mundanismo na igreja. para promover el E mundanismo en olha la o iglesia. caos que virou a igreja. El caos que volvió a la iglesia. Mas Deus puniu todos Dios aqueles punió a todo aquel que foi contra a igreja, contra a revelação que Deus me deu, fue contra la e revelación que vem Dios me punindo dio. até hoje. Y bien punido hasta Porque hoy. Deus é fiel e verdadeiro Deus é fiel e verdadeiro. naquilo que Ele fala. Es aquello que él habla. Muitos murmurou de mim. Chorei bastante. Sufrí bastante. Sofri bastante. Sufrí bastante. Sofri injúria. Injurias. Sofri muito, irmãos. Sufrí mucho, hermanos. Sofri até penalidade nessa igreja. Esta penalidad en esta iglesia. Fiquei mais ou menos 2 a 3 anos ali no banco, Quedé 2 a 3 años en el banco. chorando muito, sofrendo, Llorando y sufriendo mucho. até chegar o momento de Deus me iluminar Llega el momento de Dios pela iluminar. igreja primitiva doutrina divina. La iglesia primitiva doctrina Foi uma divina. perseguição terrível. Una persecución terrible. Já passava perseguição com os falsos profetas. Pasaba persecución por los falsos Muitas profetas. vezes saía a pé, Salía a pie.
pie. Muitas vezes sem dinheiro de condução, irmão. Sin dinero de conducción, hermanos. Andava a pé não sei quantos quilômetros Andaba a pie muchos para ir kilómetros pregar a doutrina de Jesus em alguma igreja. para predicar la doctrina de Jesús en la E iglesia. muitas vezes andava não sei quantos No quilômetros. sé cuántos kilómetros andaba. Chegava lá, tinha outro pregador em meu lugar. Y otro predicador en mi E eu lugar. ficava sentadinho ali. Quedaba sentado. E aquele homem começava a me apontar. Comenzaba a apuntarme. Ah, cuidado com esses falsos profetas. Cuidado con los falsos Eu ali em profetas. jejum. Que eran en E ayuno. quando ia embora para casa, Quando ia para não casa. pegava nem dinheiro de condução. No tomaba ni el dinero Não de la tinha conducción. uma boa condição. No tenía buena Minha condición. mãe já era falecida, mas com a luta com a morte da minha mamãe. La lucha de la muerte de mi Foi uma madre. luta terrível, meus irmãos. Una lucha terrible. Até necessidade passava. Hasta necesidad E ali pasaba. quieto, ali parado. Aí parado. Sofrendo muito. Sufriendo mucho. Desfeita. Deshecho. De muitos. De muchos. É o que aconteceu com Esmirna. Lo que aconteceu Eu com Esmirna. conheço a tua tribulação. Conozco tu tribulación. Conheço a tua pobreza. Conozco tu pobreza. Mas tu és rico. Pero tú eres rico. E Deus levantou anjos de Deus. Deus levantou ángeles de Irmão e Deus. irmãs para me ajudar. Hermanos para ayudarme. Enviado pelo Espírito Santo. Enviado por el Espírito E Deus Santo. exaltou a minha vida. Deus exaltou e minha hoje vida. estou aqui para a honra e glória de Deus. Está aquí para honra y gloria de Dios. Meus irmãos, cansei de descer Quiere decir, essa estrada de Taipas a pé. estrada de Taipas a pie. Vinha lá de Brasilândia, Venía de Brasilandia, lá de Elisa Maria, de Elisa María. muitas vezes a pé. Muchas veces a pie. Mas dou graças a Deus por um pastor que tinha também, Gracias a Dios por el pastor que chamado tenía. pastor Edson, Pastor Edison. pastor Daniel, Pastor Daniel. grandes homens de Deus que me ajudou bastante, Grandes hombres de Dios que me ayudaban bastante. falando não desanimar. Para no desanimar. Muitas vezes vinha chorando, Venía llorando. saía da igreja direto para o monte orar, Iba para el monte a orar. passava 2, 3 dias no monte orando. 2, 3 días en el monte Aí quando orando. Deus começou a passar as revelações para mim Cuando Dios comenzó a pasar las sobre revelaciones o que para mí. acontecia nas Lo igrejas, que se sigue en las iglesias. foi a perseguição ainda maior, La prescripción mayor. a rejeição, El rechazo. o povo murmurando, El pueblo murmurando. mas que as revelações se cumpriu. Esas revelaciones se E cumplieron. está cumprindo, porque cumpliendo. foi Deus que falou na minha boca. Fue Dios que habló en mi boca. Muitas vezes, irmãos, Muchas veces, hermanos, cansava de sair de casa sem nada em casa, cansada sin salir nada en casa. ia para a igreja Iba para la e iglesia. voltava, não tinha nada em casa. Volvía, no había nada en Aquela casa. luta terrível. Lucha terrible. Muitas vezes até dava graças a Deus. Gracias a Dios. Quando o irmão chamava, irmão Emerson, vamos orar lá em casa. Vamos a orar en casa. Tem um Decía. almoço lá, tem uma janta lá. Hay un almuerzo, una cena E ahí. aí meu paizinho ia lá. Ahí mi padre E orava también. e Deus abençoava. Y oraba y Dios se Porque eu não bendecía. aceitava dinheiro de ninguém. Yo no aceptaba dinero de Os nadie. irmãos queriam me abençoar. ¿Cuánto dinero Meu quería? irmão, você pregou aqui, não quero. No quiero, decía. Não, a Bíblia diz, de graça recebeste De gracia e de recibisteis graça dai. y de gracia dad. decía. Então, meus irmãos, glória a Deus, pode louvar a Deus. Puede alabar al Señor. Sempre tive um canal no YouTube, não sabia mexer no canal. Quería mover el canal. Aí começou as monetização. Comenzó la Diz uma monetización. pessoa que entende, Una persona que ela entiende foi e tirou. fue y quitó. Não pedia nem um centavo no canal do YouTube. No pedía ni un centavo en el Porque eu canal de não tinha YouTube. igreja, No tenía iglesia. não tinha precisão. No tenía Por que eu ia necesidad. ficar colocando conta bancária lá? ¿Por qué iba a poner cuenta Aí foi bancaria? quando Deus teve um ministério comigo. Cuando tuvo con ministerio E eu conmigo, também Dios, arrumei um emprego trabalhando, y también un empleo trabajando juntando um yo, dinheirinho. y juntando un E aí dinero. Deus colocou no meu coração, Ahí Dios colocó en mi para corazón. que, ó meu servo, Mira, mi siervo. muitas pessoas vão querer ajudar a obra. Muchas personas van a querer ayudar Então a la eu obra. te autorizo você Yo te autorizo a usted colocar as contas bancárias. buscar las cuentas Digitar bancarias as contas bancárias para que meu servo possa ajudar. para que mi siervo pueda ayudar. Foi diante de muita oração. Fue delante de mucha E oración. eu falando que não, tem mando com Deus. Y yo dije que no tiene mano con Dios. Porque aqui na terra nós precisamos do dinheiro, né, meus irmãos? Aquí en la iglesia se Para necesita de fazer a dinero obra, que é para poder investir na obra. para hacer la obra e invertir en la obra. Então ali, glória a Deus, aleluia. Ahí, gloria a Dios. Eu não tinha muita condição. No tenía mucha Era condición. muito perseguido nos trabalhos que eu trabalhava. Era muy perseguido en el trabajo que Mas estaba. Deus deu condição. Pero Dios dio Aí condición. com o dinheirinho que eu tinha da firma que trabalhei, Con dinero de la firma que trabajé, recebí e investi na obra de Deus. invertí en la obra de Dios. Comecei a pedir ajuda aos irmãos Comencé a pedir ayuda a para los poder hermanos contribuir para poder nas contribuir contas bancárias. las cuentas E bancarias. assim foi a igreja crescendo. Así fue creciendo la Os irmãos iglesia. ajudando na obra de Deus. Hermanos ayudando a la obra de Dios. Começamos num salão pequeno, En un salón pequeño lá em comenzamos. Franco da Rocha, né, meus irmãos? En Franco de Rocha. Dali se foi se expandindo. Ahí se fue expandiendo. Aí veio aqui para São Paulo para um salão maior. Venimos aquí a Sao Paulo con E un hoje salón já mayor. estamos aí com mais de igreja Estamos com mais espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Por Brasil y el mundo. Aleluia, glória a Deus. E aonde começou a minha perseguição?
comenzó la No persecución. YouTube também. Y tú también. Os falsos profetas me perseguindo. Falsos profetas Aí persiguiendo. Deus me deu, tem que tirar esse título daí. Hay que quitar ese título Antes de eu começar a obra. antes de comenzar la obra. Aí eu falei, Senhor, e agora? Y ahora, Señor, Aí Deus me deu o título. ahí Dios me dio el título. Aí Deus me deu uma visão com as letras douradas. Una visión con las letras doradas. Esse vai chamar Ese va a llamar a voz la voz da cura divina. de la cura divina. Aleluia, glória a Deus. Vai vir muita perseguição, vai vir. Começou a perseguição dos falsos profetas. Comenzó con la persecución de los falsos Ele quer profetas. copiar o programa Voz. Não. No. Foi Jesus que me deu em revelação Fue Jesús que me dio en a revelación voz da cura divina. la voz de la cura divina. Depois da revelação, Después de la revelación, diante de muita oração, después de mucha a oración, igreja primitiva, La iglesia primitiva. doutrina divina. doctrina divina. Aí está essa obra, meus irmãos. Esta es obra, Que hermanos. ainda está pequenininha, pequenininha. Está muy pequeña. Está engateando ainda como uma criança. Tratando como un niño. E eu creio que ela vai crescer ainda Yo mais. creo que va a crecer más. Até a vinda de Jesus Cristo para vir nos buscar. Hasta la venida de Jesús para venirnos a buscar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Los hermanos y hermanas, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. si no escucha lo que E el ao que Espíritu dice, vencer, al que venciere, não receberá no recibirá o dano da segunda morte. el daño de la segunda muerte. Nós somos mais que vencedores, meus Somos irmãos. más que vencedores Se somos. continuarmos firme com Jesus, Continuemos firme con não Jesús. vamos receber o dano da segunda morte. No recibiremos el daño de la segunda Sim, a muerte. vida eterna. Y si la vida Para eterna, muitos, Jesus está vindo antes mucho Jesús viene antes na morte. de la muerte. Mas se você morrer aqui hoje, ou daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, Se muere de aquí ahora, vai morrer com Cristo Jesus. Morirá com Cristo e herdar Jesus. as mansões celestiais. y heredar las mansiones celestiales. Aleluia, glória a Deus. Então está, irmãos, a revelação de Deus. La revelación de Dios. A igreja de Esmirnia. La iglesia de Esmirna. Muitas vezes passamos tribulações, Pasamos tribulaciones. passando lutas. Pasamos lutas. Assim como a igreja de Esmirnia foi tentada pelo diabo, Como la iglesia fue tentada por el nós diablo. muitas vezes somos também tentados pelo diabo. Nosotros también somos tentados por el E diablo. você que está fraco, Usted que está débil, que está caído, caído, Deus estende as suas mãos para você. Dios extiende su mano a usted. Não para te julgar, No para juzgarte. não para te apedrejar, No para apedrear. mas querendo que você se humilhe. Para que usted se Olha o humille. que diz a Bíblia. Mire la Biblia. Se humilhe nas potentes mãos de Deus, Se humilhe nas potentes que o mãos de Senhor Deus. te exaltará. O Senhor te Que exaltará. o justo poderá cair 7 vezes, Poderá cair 7 mas as vezes. 7 vezes 7 veces. Deus o levantará, Deus o porque é o levantará. Deus do perdão. Ese Dios del perdón. Deus o levou à terra. Vino para la tierra. Não viu nem sequer um justo na terra. No vio ni un justo en la tierra. O diabo está tentando você de todas as maneiras, Dios está tentando de todas para maneras. depois te acusar. Después acusarte. Tá vendo lá? ¿Está viendo ahí? Aquela ali é a pessoa que você escolheu? ¿Qué persona que escogió? Olha o que ele está fazendo. Mira, ¿qué está haciendo? Olha o que ele fez. Mira lo que hizo. Aí Jesus fala assim: está vendo aqui as minhas mãos, Satanás? ¿Está viendo aquí mis manos, Eu Satanás? venci você. Yo vencí a usted. Eu paguei o preço Pagué el precio para salvar a vida deles. para salvar su vida. Olha ele se humilhando lá agora. Mira él humillándose. Olha ela se humilhando lá agora. Mira ella E humillándose. aquele diabo opressor El diablo opresor cai por terra pela chama viva de Deus. Cae por tierra en la E a llama viva. glória da segunda casa será maior do que a y primeira. la gloria de la segunda casa será mayor que la primera. É o que a Bíblia diz: vai Vaya e não peques mais. y no peque más. Tá vendo? ¿Está viendo? Jesus está dando oportunidade a vocês. Jesús da oportunidad a Estão usted. fracos na fé, Está débil en la que fe. escorregaram, caíram. Cayeron. Deus estende as suas mãos, Dios extiende sus como manos. estendeu as mãos para Pedro, Extiende las manos a que Pedro. estava se afogando no mar. Ahogándose en el Mas mar. ele dá uma advertência: Da una advertencia. vá e não peques mais. Vaya y no peque Porque más. se morrer na situação que está, Si va en la situación que vai está, muere. sofrer o dano da segunda morte. Sufrir el daño de la segunda muerte. Então, se você não quiser sofrer o dano da segunda morte, Que sufrir el daño de la segunda você, muerte. meu irmão e minha irmã, Usted, hermano o hermana, fica firme na obediência a Deus, que firme la a obediencia a tua Dios. santa palavra, Su santa palabra. a tua santa doutrina. Es su santa doctrina. Amém, Jesus. Amén, Jesús.